com chuvinho, né? Uma chuvinha, um friozinho gostoso, ficar na cama, né? Quem acordou mais cedo que às 7 horas da manhã, levanta a mão. Acordaram mais cedo que às 7 horas? Puxa vida! Eu acordei, era 7h30, então, né? Faz parte da vida. Não sei se vocês puderam enxergar então no vídeo que acabou de passar. Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre o Pentateuco, sobre o Antigo Testamento. Na última vez que eu estive aqui, estava falando sobre a desobediência. E hoje, então, a gente vai entrar para falar sobre os 10 mandamentos, né? Então, pouco a gente vai estudar e vai entender, basicamente, por que Deus deu os mandamentos. Qual que foi a função dos mandamentos? O que estava acontecendo naquele momento para que Deus enviasse os mandamentos? E qual é o sentido, então? Será que os mandamentos, essa lei é tão fria? Essa lei é tão dura? Lei é algo tão ruim? Será que Deus fez isso para castigar mesmo e dificultar a vida? A nossa vida? Antes de continuar, então, vamos baixar nossa cabeça. Vamos estar entregando esse momento a Deus, agradecendo pelo louvor que este teve, agradecendo pela oportunidade que este tem de estar aqui, e poder estar abrindo a Bíblia, e poder estar entendendo a palavra, e pedindo sabedoria para que a gente compreenda realmente o que Deus quer dizer com esses mandamentos que Ele tem para nós. Pai, eu te louvo, Senhor, te louvo nessa manhã. Te louvo, Pai, porque mesmo com um pouquinho de frio, Pai, com esse tempo, com chuva, esse tempo estranho, Tu nos chamou, Pai, e nos motivou para estar aqui nessa manhã todos juntos como família, Senhor, como Teu povo, como um povo escolhido por Ti, Senhor, para aprender de Ti e ouvir de Ti aquilo que Tu queres que a gente faça com a nossa vida, Pai. Eu te peço em específico, Pai, que Tu nos ensine a ser livre, a viver uma vida em liberdade, Senhor. Porque eu sei que o Teu Filho morreu lá na cruz, deu o sangue dele por nós, para que nós possamos ter vida e uma vida livre, uma vida, Pai, longe da escravidão do pecado, Senhor. Por isso eu te peço que o Senhor nos ensine através da Tua palavra, através dos mandamentos, através de tudo aquilo que a gente for falar nessa manhã, Pai. Que seja o Teu Espírito que interprete essa Bíblia, essa palavra, para que a gente possa estar entendendo realmente qual é a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Pai, eu te louvo e entrego esse momento a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então. Bom, qual que é o primeiro mandamento? Vocês lembram do primeiro mandamento? Sabem de cabeça o primeiro mandamento da Bíblia? Qual é? Eu não consigo escutar, pessoal. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Olha que tá... Ainda bem que eu vim com esse mandamento hoje de manhã, porque vamos aprender. Tá difícil o negócio. No final... Pode falar, Adela, pode falar. É bem maior que isso. Deixa a surpresa. Né? Então, olha ali. 10 mandamentos para uma vida livre. 10 mandamentos para que a gente possa ter uma vida livre. Bah, mas eu sou tão livre. Nem tanto assim. A gente vai estudar um pouco hoje de manhã. E mandamento, Michel, lei, a não ser os advogados que gostam de lei, né, Mirella e todos os advogados que tem aqui presentes, eles gostam da lei, de interpretar a lei. Os outros acham isso até um pouco de judiaria, muitas vezes, né? Lei é uma coisa assim que, lei e mandamento de pagar IPTU, se eu não pagar isso acontece aquilo ali, se eu não pagar aquilo ela faz isso, eu tenho que obedecer. É uma coisa que muitas vezes nos tira a paz. Pelo contrário, quando Deus dá esses mandamentos, Ele dá num conceito de amor tão grande, Ele só faz demonstrar o amor dele por nós e para que a gente possa viver realmente livre, né? Então tá bom, vamos passar aqui. Primeiro, então, mandamento é não terá outros deuses. Esse é o resumo. Então não é amar a Deus, é não ter outros deuses. Né? Para que a gente possa entender, então, esse mandamento, a gente vai ter que voltar naquilo que eu, quando eu estive aqui, conversei com você sobre o Pentateuco, sobre o Antigo Testamento. Então, que o Pentateuco ele é um livro dividido em 5 partes, né? É um livro que são 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés. Vamos ver se vocês sabem de cabeça sem olhar na Bíblia. Os livros são Gênesis. Que bom que eu trouxe de novo, porque eu vi que o pessoal está meio assim na dúvida, né? Vamos passar aqui. Um livro, então, em 5 partes, né? A gente vai estudar, então, o Pentateuco, que é a junção de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, né? Os mandamentos, os 10 mandamentos, eles estão justamente na metade desse Pentateuco, desse livro que foi escrito por Moisés. Na metade, em Êxodo 20, né? Então, o Pentateuco está guardado, muito bem guardado,
no meio do Pentateuco. Esses 10 mandamentos guardados, então, no meio do Pentateuco. E é essencial que a gente volte para Gênesis e veja, então, desde o tempo de Adão, e até os nossos dias, mas desde Adão, vocês lembram que a gente comentou sobre Abraão, a gente comentou sobre Isaac, a gente comentou sobre Jacó, em que todas essas pessoas, então, desobedeceram a Deus. De certa forma, desobedeceram a Deus, pecaram. Fizeram coisas, então, que Deus não havia pedido, que Deus não havia ordenado. Fizeram coisas assim que desagradou a Deus. Muitas delas, então, quiseram tomar a vida, as rédeas da vida, do domínio da vida nas próprias mãos e dizer, eu mando em mim mesmo, eu faço o que eu quero fazer. A gente pode ver então no exemplo de Abraão, que desobedeceu a promessa, que Deus prometeu várias coisas para ele, que ele foi até para um outro lugar que não devia ter ido, e assim por diante, até chegar em José. O que a gente pode ver aqui então, um resumo do Pentateuco é que, desde o Gênesis, desde Adão, o homem sempre lutou e sempre fez coisas ao contrário do que Deus havia pedido. Sempre fez coisas fugindo daquilo que Deus havia criado. O homem fez coisas que foram contrárias aos princípios que Deus tinha feito quando criou o homem. E é isso que o Pentateuco ensina. Então, Abraão, Isaac, Jacó, e chegando em José. José, então, ele era o salvador do Egito. José, ele era segunda pessoa mais importante no Egito, depois do faraó. José, ele era o governador. Vocês lembram dessa história, né? Então, naquele período, teve 7 anos de muita fartura. E José, interpretando o sonho do faraó, então disse, vamos guardar o que está acontecendo aqui nesses 7 anos, para que depois, interpretando o teu sonho, 7 anos, nós vamos ter 7 anos de seca, né? 7 anos onde que a vida vai ser muito mais difícil. E nesse contexto, então, os irmãos, a família de José, que estava sofrendo, que não tinha mais nem o que comer, que vendeu José como escravo, voltou ao Egito, voltou onde José era o governador, para que ali eles tivessem segurança, para que ali então eles tivessem o que comer, onde ficar, porque a vida estava difícil. Eu sempre digo, está difícil a vida, né? Já era difícil desde aquele tempo, e hoje também está difícil. Mas a família de José, então depois de ter vendido ele como escravo, tem que voltar e pedir para ele, né? Ele não sabia que José era o governador, foi uma grande surpresa. Mas assim, eles foram debaixo da autoridade de José, para poder comer, né? Passaram-se cerca de 400 anos, depois que a família de José voltou, então, na verdade, foi até o Egito. Eles eram cerca de 70 pessoas quando chegaram lá. 70 pessoas foram pedir comida para José. Depois de 400 anos, vocês imaginam filhos e mais filhos, e geração em geração. Aquelas 70 pessoas se transformaram numa nação gigante que dava até medo no faraó, né? Chegava a deixar o faraó com medo. Não sei se vocês vão lembrar, mas uma grande nação naquela época significava um grande exército. Um grande exército era algo perigoso e que poderia ir contra aquilo que o faraó ordenava e fazia. Aquela nação, aquele povo poderia se levantar a qualquer momento. E grandes pessoas, muitas pessoas, é um grande exército. Então o faraó que não conhecia mais a José, o que ele fez? Escravizou aquele povo. Deixou o povo na sola da bota dele, para que dali não se levantasse. Na verdade, escravizou o povo que era o povo de Deus. Ele até abusou do povo de Deus. E nesse contexto, então, nesse contexto de escravidão, nesse contexto de sofrimento, é que surge um libertador. Deus, então, ouvindo as orações daquele povo, clamando por libertação, levanta um libertador. Como é que era o nome dele? Moisés. Coloca aí. Moisés. Moisés, então, ele levanta nesse contexto de escravidão. Ele é levantado por Deus para libertar o povo, para liderar essa libertação, essa fuga do Egito, a fuga da escravidão. Moisés, então, ele é o principal, aquele que ouve de Deus e que conduz o povo rumo à terra prometida. Então, para que isso acontecesse, Moisés ele foi chamado por Deus para ir de encontro até o faraó e conversar com o faraó. Mas Moisés ele já estava no deserto, ele já estava lá já com uma certa idade, ele já não sabia mais nem falar direito, ele tinha dificuldade para falar. A Bíblia fala que ele pediu para outra pessoa até falar no lugar dele, que ele tinha vergonha e não sabia falar.
Na verdade, Moisés ele era até um pouco covarde. Ele quis até fugir de certa forma, ficou assustado. Eu tiro uma primeira lição, eu queria abrir um parênteses aqui para falar com vocês que nesse fato, nesse chamado de Deus a Moisés, mesmo não sabendo falar, mesmo sendo covarde, o que a gente pode ver e que é muito claro é que Deus usa pessoas simples para fazer coisas extraordinárias. Então, quando alguém faz algo, não é porque aquela pessoa é extraordinária, ou porque ela tem talentos, ou porque ela é capaz. Nada disso. É porque Deus chama e capacita. Se eu hoje estou aqui, se vocês conseguem fazer algo para Deus, se o pessoal que estava aqui servindo a Deus através do louvor, se nós podemos servir a Deus, não é porque nós somos capazes de fazer algo, mas é porque Deus chama pessoas simples para fazer coisas extraordinárias. Primeira coisa que a gente pode tirar então de lição na vida de Moisés é que eu sou uma pessoa simples, mas Deus pode fazer algo extraordinário, mesmo com a minha simplicidade. Vou fechar o parênteses aqui e vou voltar para o Egito. Voltando lá para o Egito, vamos ver então aqui, Moisés foi até o faraó e falou, vamos abrir em Êxodo 10, 3. Êxodo, então, segundo livro da Bíblia, Êxodo 10, capítulo 10, versículo 3. Vou folheando a Bíblia. Se você não tem a Bíblia, sente-se ao lado de um cristão. Êxodo, capítulo 10, versículo 3. O que diz lá, então? Quem lê para nós? Com uma voz alta. Para que me preste. Quem tem uma versão que diz assim, deixa meu povo ir para que me sirva. Também, né? E daqui a pouco vocês vão ter outras versões. Vamos ler de novo todo mundo junto essa frase assim, ó. A última frase. Deixe ir meu povo para que me sirva. Se tiver uma caneta ali, dá uma riscada nessa frase, porque ali está a definição extremamente clara do que significa ser livre. Muitas vezes a gente acha que a liberdade é fazer o que a gente quer fazer da vida. Aqui Deus está falando, deixe meu povo ir para que me sirva. Nós, pessoal, uma coisa que eu aprendi e que me deixou até um pouco confuso é que nós somos extremamente livres, mas livres para obedecer a Deus. Então, essa é a definição de liberdade. Deixe meu povo ir para que ele me sirva. Liberdade não é viver para fazer aquilo que a gente quer, ou aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente tem prazer, ou agradar outras pessoas. A liberdade, na verdade, liberdade é fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer, fazer aquilo que a gente foi criado por Deus para fazer. E nós somos criados para servir a Deus. Primeiro conceito de liberdade, né? Que a gente pode entender muito bem o que significa ser livre, é cumprir o papel para o qual nós fomos criados. Mas você sabe que não foi muito fácil libertar o povo. O faraó deixou ou não deixou? Não. O que aconteceu com o coração do faraó? Endureceu o coração do faraó. Deus teve que então, em 10 oportunidades, levar Moisés até o faraó e lá dizer, olha, deixa meu povo ir, senão vai acontecer isso aqui. Eu não vou deixar coisa nenhuma. Então tá bom. Aconteceu. Em 10 oportunidades, Moisés foi até o faraó, conversar com ele e mostrar que o faraó não era Deus. Que quem servia ao Deus verdadeiro era Moisés. Em 10 oportunidades. Não foi uma vez, não foi duas, não foi 3, não foram 10. E o coração do faraó então permaneceu sempre endurecido. Aí, vocês podem me dizer assim, mas Deus mandou essas pragas aí e foi um negócio tenebroso, que foi para acabar com tudo. Como eu comentei com vocês, se fosse só uma vez, até eu entendo que seria judiaria. Mas eu quero que vocês entendam o conceito de amor que Deus teve. Em 10 oportunidades, Ele enviou o servo dele para falar com o faraó. E em 10 oportunidades, o faraó endureceu cada vez mais o coração dele e não abriu mão. Deus não é alguém que bate assim, com o pé na porta, vai invadindo e pedindo para a gente fazer as coisas ou dizendo o que a gente tem que fazer. Não. Com amor, Ele vai mostrando o que a gente pode fazer. Ele é um Deus paciente. Deus, Ele é um Deus bondoso. O nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia e de muito amor. Talvez o nosso coração seja até endurecido, assim como o coração do faraó é. Aí tu vai me dizer assim, Michel, isso que tu está falando é muito forte. Eu não tenho coração duro que nem o coração do faraó. Tá me dizendo que daqui a pouco Deus vai mandar 10 pragas para mim também? Não, acho que não. Deus queira que não, né? Mas o nosso coração, muitas vezes, ele é endurecido de que forma? O coração de vocês, ele é duro de que forma? Quando Deus mostra algo para a gente fazer e a gente não faz. Quando a gente sabe claramente que Deus diz, faça isso.
Ele diz, não, eu não vou fazer. Daqui eu não levanto mais meu pé. Eu não vou fazer. Essa é minha vontade, eu vou fazer o que eu quero. Isso é um coração duro. Isso é um coração que não agrada a Deus. E daí Deus, com tanto amor, Ele vai tentar trabalhar no nosso coração. Muitas vezes, então, algumas pessoas, elas até escutam a Deus. E, sinceramente, toda vez que a gente peca, toda vez que a gente escolhe e elege o pecado na nossa vida, elege pecar, a gente está com o nosso coração duro. Então, eu antes de estudar isso, de me colocar no lugar do Faraó, eu pensei, esse Faraó é um cara ruim. Pensa num cara ruim. 10 vezes mais é o Faraó. Mas não, eu sou o Faraó, vocês são o Faraó de muitas maneiras. O coração de vocês é tão duro que Deus tem que mandar às vezes 10 pragas. Vocês batem o pé muitas vezes, nós batemos o pé e nosso coração fica tão duro que a gente escolhe pecar, que a gente escolhe desobedecer, que a gente escolhe sofrer ao invés de agradar a Deus. Eu ouvi uma frase essa semana que me tocou muito, que dizia assim, que o mesmo sol que derrete o gelo, esse mesmo sol, ele endurece o barro. Levando para a Bíblia, a gente pode interpretar que o mesmo Deus que fala para alguma pessoa, por exemplo, assim, olha, tu precisa fazer isso, Michel, tu é escravo desse teu pecado, tu precisa se libertar disso, isso te faz mal. Muitas pessoas, assim como o gelo, vão se quebrantar, vão derreter, vão dizer, Deus, qual é a tua vontade? O que tu quer que eu faça? O que tu espera de mim? Me diz o que eu tenho que fazer diante dessa situação. Muitas pessoas vão fazer isso. Por outro lado, esse mesmo Deus que fala com o mesmo amor, vai falar no coração de uma pessoa tão dura, que vai dizer assim, faz isso. Não, não vou fazer. Faz isso que é melhor para ti. Eu não quero, eu vou fazer tal coisa. O mesmo sol que derrete o gelo, endurece o barro. O mesmo Deus que com o mesmo amor fala em um coração, muitas vezes ele fala a outra pessoa e aquele coração é tão seco que quebra, tão endurecido que quebra. Então, a última praga que Deus enviou para o Egito, qual foi? Dos primogênitos, né? Essa foi a última praga que Deus ele enviou para tentar, na verdade ele conseguiu quebrantar o coração do faraó. E aqui, para que a gente possa entender o tamanho dessa devastação, o tamanho daquilo que ocorreu nesse momento, eu fiquei pensando assim, quantos de nós somos primogênitos? Eu sou um primogênito. Quantos de vocês são primogênitos na família? Levanta a mão, só para a gente fazer um cálculo. Quantos de vocês têm filhos, então, por consequência, terão um primogênito na família? Quantos de vocês? Pessoal, dá uma olhadinha ao redor. Fica com a mão erguida aí. Fica com a mão erguida. Olha, dá uma olhada ao redor. Nós estamos aqui em 100 pessoas, arredondando. Eu posso dizer para vocês que 30% das pessoas que estão aqui, se tivessem vivido lá naquele tempo do Egito, nesse momento estariam mortas. Foi isso que aconteceu. Não foi algo menor do que isso. Foi uma devastação. Eu teria morrido. Muitos de nós teriam perdido filhos. Naquele tempo, ser o primogênito era carregar a herança da família. Era onde que era depositada a esperança de uma família. O futuro de uma família passava pelo primogênito. Perder isso, então, era desestruturar um povo. E o faraó perdeu quem? Perdeu o filho dele, o primogênito, que seria o próximo faraó. Só assim, só com esse sofrimento, então, ele pôde quebrantar o coração dele e deixar o povo ir. Só dessa forma, então, foi que Deus ele conseguiu, ele libertou o povo e assim esse povo partiu em rumo à terra prometida, né? Então tá, vamos falar um pouco então sobre o momento que o pessoal está lá na terra prometida. Na verdade, eles eram milhões de pessoas que eram ex-escravos. Estou chegando nos mandamentos. Pessoas que tinham sido libertas há pouco tempo, mas que eram ex-escravos. Tinha acabado de tomar a liberdade nas próprias mãos. E nesse meio, o que estava acontecendo ali? Estava acontecendo, sabe o quê? Adultério. O pessoal naquele meio, esses ex-escravos que tinham sido libertos da escravidão, que recém tinham passado pelo Mar Vermelho, tinham cruzado ali, eles estavam mentindo, estavam roubando uns aos outros. Eles não estavam ensinando os filhos, então, a caminharem na direção que Deus pedia que caminhassem. Eles estavam adorando outros deuses. Esses eram os caras que tinham sido libertos. Na verdade, eles foram libertos da escravidão, mas eles não estavam vivendo em liberdade. Isso que é a parte
difícil e que muitas vezes a gente não entende. E quando Deus, então, com esse povo reunido ali nos pés do Monte Sinai, estava todo mundo lá, e Deus entregou os mandamentos para Moisés, nas 2 tábuas, entregou os 10 mandamentos para Moisés, o que Deus estava fazendo, na verdade, não era um ditador que estava dizendo assim, olha, vocês têm que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, parar, blá, 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 blá. Não. O exemplo mais claro que eu entendi nesse momento, que eu acho que pode exemplificar, é, talvez na casa de você, se tu é um pai ou uma mãe, se você é um filho, já ocorreu de um pai chegar e dizer, pessoal, agora nós vamos fazer uma reunião de família, porque aqui o negócio não tá bom. Isso aí acontece, né? E quando o pai diz assim, precisamos conversar, senta aqui todo mundo no sofá, vamos lá. É que tá feio o negócio, ficou feio, né? Ficou bem feio. Então, um exemplo claro, quando Deus fez isso e entregou as leis para Moisés, é que ele estava fazendo uma reunião de família, na verdade, né? Poxa vida, ele tinha liberto o povo, ele tinha amado, escutado o clamor do povo por um libertador. Ele tinha, então, conduzido o povo até aquele momento, não tinha deixado faltar nada, e mesmo assim os caras estavam sempre murmurando. Ele disse, peraí, tem uma coisa errada aqui. Mesmo assim, os caras estavam, então, adorando até mesmo outros deuses, pecando, desobedecendo. Ele disse, não, essa várzea acabou. O negócio é assim, de agora em diante é X, é Y, é esse mandamento aqui, esse mandamento aqui, esse mandamento aqui. Eu gostaria que vocês entendessem, então, que quando Deus ele dá os mandamentos, ele não está dando, então, como um ditador e dando ordens, mas ele é como um pai, dando conselhos para o filho. Por mais que esses mandamentos pareçam algo que é duro, algo que é difícil, são leis que a gente tem que obedecer, e quando é uma lei a gente não se sente completamente livre, são leis para que a gente possa viver e viver bem. Vou dar outro exemplo para vocês, esse é um exemplo bem pessoal. Quando eu tinha uns 13, 14 anos, por aí, tinha eu, o Dandy, e naquela época lá, às vezes eu não vou colocar nessa folia porque ela é inocente. Eu e o Dandy, nós éramos os caras mais aventureiros do bairro, quase, para andar de bicicleta. Só que minha mãe e meu pai, eles não ficavam em casa, eles trabalhavam, minha mãe trabalhava fora, meu pai trabalhava fora também, e nós ficávamos em casa. E a lei da família, o mandamento era, não pode andar de bicicleta fora da quadra. Se tu vai andar de bicicleta, tem que ser na quadra. Tá bom. Numa bela sexta-feira de muito sol, estávamos lá eu e o Dandy então, né? E daí, naquele dia, eu me lembro que tinha até quebrado a minha bicicleta, ela só andava na quinta marcha. Então não tinha muito o que fazer. No sábado eu ia pro esquenato ali em cima, ia consertar, ia ter uma bicicleta nova. Eu estava tão feliz com aquilo ali, pensei, não, vou ter uma bicicleta boa. E o Dandy disse, gente, não vamos mais andar aqui na quadra. Vamos andar no asfalto do Botafogo. Naquele momento eles tinham feito asfalto no Botafogo. Isso foi muito tempo já, né? Daí eu disse assim, bah, mas eu tô botando pilha nas costas do Dandy, ele nem tá aqui pra se defender, né? Mas foi assim, vocês acreditam em mim, né? E daí, depois assim, bah, realmente, andar no asfalto do Botafogo, isso é liberdade, né? Andar aqui na quadra não vai ser legal, né? Eu tô cansado desse negócio. Olha só, minha mãe até que deixou nós andar de bicicleta, tu vê, né? Eu poderia ter ficado em casa, vendo TV ou estudando, qualquer outra coisa. Ela deixou andar de bicicleta. Michel, tu pode andar de bicicleta, mas anda na quadra. E eu não. Liberdade pra mim não é fazer isso que minha mãe mandou. Eu vou andar no asfalto, lisinho, bonitinho. Bom, a história não sei se todo mundo sabe, mas eu, Dandy, voltando pra casa, então eu até tirei as mãos do volante, que eu queria ser mais livre ainda. Caí de bicicleta de cara no chão, né? E nisso então a bicicleta voou por cima de mim, e eu sei que eu empurrei a bicicleta com o pé, e o Dandy veio atrás de mim e disse, Michel! E daí ele passou com a bicicleta dele em cima da minha bicicleta e voou pro outro lado também. Moral da história, o que nós ganhamos com isso? Eu fiz um ponto aqui no meu lábio, foi o primeiro e único ponto que fiz na minha vida, e que o médico falou assim, olha, não vão nem fazer anestesia, porque vai doer mais anestesia do que o ponto. Ele juntou aqui o meu beiço, né, e costurou. Foi pra me aprender, ser livre. O Dandy, então, fez acho que 5 pontos na cabeça, quebrou um dente e trincou o braço, né? E nós com a bicicleta, com aquele pneu voltando para casa, o Dandy disse assim, ó, eu não quero mais voltar para casa, que minha mãe vai me bater, né? Gente, foi uma situação lamentável, porque nós sentamos no cordão da calçada, assim, chorão, sujo, né, sangrando. Eu tava tonto que eu não sei como é que eu desmaiei, imagina, eu bati a cara no paralelepípedo, né? Foi um negócio tenebroso, sabe? Essa é a consequência da liberdade
Que nem eu disse, não bastava eu andar na quadra, eu tinha que ir no asfalto. Quando Deus ele dá os mandamentos para nós, é a mesma coisa. Ele está nos prevenindo de sofrer. Minha mãe sabia que eu ia correr para lá e no mínimo ia ser atropelado, na pior das hipóteses o dente ia quebrar um dente. Foi o que aconteceu. Né? Então, Deus ele nos dá as leis e os mandamentos para que a gente possa viver livre e em segurança. Completamente livre. Ou tu acha que eu fui livre com um ponto no benço e o Dandy com o braço quebrado? Acho que quase não foi pra praia porque o Dandy estava com o braço quebrado, né, Geisa? Não pude mais nem pra praia. O que Deus faz, então, ele acaba criando uma cerca de proteção para que a gente possa estar vivendo livre, completamente livre. Ele é um Deus amoroso, ele nos ensina até onde a gente pode ir, porque ele sabe o que é melhor para nós. Essa aqui é a verdade, né? Eu gostaria, então, de abrir no primeiro mandamento, Êxodo 20. Vamos ler do versículo 1 até o 3. E aqui, então, depois de todo esse contexto, a gente vai entrar no primeiro mandamento. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Quem achou, pessoal? Por favor, vocês podem ler para mim? O do 1 até o 3. 20, desculpa se eu disse só o 3. Do 1 até o 3. Pause, para aí. O que Deus está falando? Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da... O Senhor Deus que então te libertou, que te tirou da escravidão. Primeira coisa, quando Deus como pai então fez aquela reunião familiar, ele disse, peraí, lembrem, vocês precisam se lembrar que eu sou o Deus que tirou vocês da escravidão do Egito. Óbvio, por favor, pode continuar. Isso aí. São 10 mandamentos. Os 4 primeiros se tratam do nosso relacionamento com Deus. Os 6 últimos se tratam do nosso relacionamento com o próximo. Eu acredito até que está em uma ordem de importância. E o primeiro mandamento, então, é o quê? Não terás outros deuses além de mim. Deus chamou a gurizada e disse assim, peraí, olha só, filhos, vocês precisam escutar. Eu sou Deus. Vocês não são Deus. Eu sou Deus. Eu sou o único Deus. E é isso que Deus está falando para nós essa manhã também. Aliança Bíblica de Bento Gonçalves. Eu sou Deus. Eu sou o único Deus. Vocês não são Deus coisa nenhuma. Aquilo ali que está ali, ó, não é Deus. Eu sou o Deus verdadeiro. Aquilo que tu pensa que é Deus, não é Deus. Deus nessa manhã está falando assim para nós, através desse mandamento. Ele está dizendo assim, vocês não são as pessoas mais importantes do mundo. O mundo ele não gira ao redor de vocês. Não gira em torno das pessoas que fazem parte da Aliança Bíblica de Bento Gonçalves. Mas nem perto. Gente, eu não sou Deus. E o que a gente faz é que nem no Antigo Testamento, todo dia querendo tomar a rédea da vida nas nossas próprias mãos. E o que Deus diz aqui é que ele não existe nenhum Deus além desse Deus. O nosso Deus, o Deus que a gente cantou aqui, é o Deus verdadeiro e único. Não existe mais nada. Aí eu pergunto para vocês, será que esse tem sido o nosso único Deus? Se a gente for voltar ao nosso pensamento, a gente vai lembrar que os nossos antepassados adoravam santos, adoravam imagens, construíram igreja e não sei o quê. Se a gente voltar mais atrás, então, sempre tinha alguém nos tempos antigos que adoravam um Deus que era para trabalho, que adoravam um Deus que era para fertilidade, que adoravam um Deus que dava poder, que adorava outro Deus então para dar sabedoria, adorava outro Deus para... Aí eu pergunto para vocês, quantos aqui têm problema com um relacionamento com alguém, por exemplo? Quantos aqui têm problemas financeiros? Quantos aqui têm problema relacionado ao emprego e ao trabalho? Será que a gente tem substituído o Deus verdadeiro por outros deuses para suprir as nossas necessidades? Ou não tem nem substituído, tem feito o dinheiro nosso próprio Deus? Essa é a parte mais clara que a gente já está cansado de saber. Tem feito o trabalho nosso Deus. Por que eu digo isso? Porque isso tem sido a coisa mais importante na nossa vida. A gente tem vivido a nossa vida completamente só para correr atrás do tempo e realizar coisas que não glorificam a Deus de forma alguma. O que tem sido Deus para ti? Nada é mais importante do que Deus. Deus é o centro. E a partir dele, a partir do meu relacionamento com ele, é que eu vou elencar uma série de prioridades. É a partir de Deus que está no centro que eu vou pensar na minha família. É a partir de Deus que está no centro da minha vida que eu vou pensar no meu trabalho. É a partir do centro que Deus está que eu vou pensar nas pessoas que estão ao meu redor. Deus, ele é o centro. Talvez tu não tenha nem parado para pensar, mas eu tenho certeza que muitos de nós a gente tem adorado outros deuses, sem até se tocar.
Posso falar bem assim, abrindo meu coração para vocês, eu tenho enfrentado muita dificuldade em relação ao tempo. Eu não tenho mais tempo para mais nada. E eu tenho vivido só para correr atrás das coisas que estão na minha agenda. O que eu estou dizendo? Com isso eu estou colocando o tempo como centro da minha vida. E a partir disso, então, eu tenho decidido o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Quem que é Deus nessa história? Então, Deus nos diz nesse mandamento que nós não somos o centro de tudo e que o mundo ele não gira ao nosso redor. Pelo contrário, Deus está no centro. Ele deve estar na ponta da lista das nossas prioridades. E muitas vezes eu acredito que a gente tem trocado, que a gente não tem buscado Deus verdadeiro para nos suprir nas coisas que a gente realmente precisa e tem colocado outras pessoas, outras circunstâncias, outras prioridades no centro. E a partir disso buscar inúmeros fatores. É como mais ou menos aquela... Pensa assim, uma menina solteira, que o sonho da menina solteira então é casar, ter um noivo, e ela diz, Deus, está demorando esse negócio aí, né? O que eu vou fazer? Vou dar uma forcinha, vou buscar tal coisa para mim ter a minha felicidade. Ela acabou de substituir Deus e colocando uma outra coisa no centro da vida dela para que ela pudesse atingir aquele outro objetivo. A gente substitui Deus de várias e várias formas, e o que ele nos diz então é que não existe nenhum Deus além dele. Não existe nenhum Deus. Deus, agora eu posso falar isso? Muito bem, passa aí. Na verdade, nós estamos casados com Deus, em um relacionamento exclusivo com Deus. É isso que a gente não entendeu e que muitas vezes a gente pensa que o nosso Deus é um Deus tão distante, tão frio, que manda a gente fazer as coisas, mas na verdade não. Deus ele é tão amoroso que ele está falando assim nesse mandamento. Olha só, a gente casou, sabe? Papel passado. Quando tu aceitou a Cristo, tu assinou lá, né? Papel passado. E na verdade, eu não quero que tu fique andando com os outros por aí. Nosso relacionamento é eu e tu, entendeu? Né? É marido e mulher. Como é que pode esse negócio? Nós estamos casados aqui, tu fica procurando fora de casa, né? Como é que esse negócio aí? Tu tá apertado e daí tu precisa de alguma coisa, tu vai procurar nos outros do lado em vez de vir falar comigo? Como é que é esse negócio? Já a gente casou. O meu amor por ti é exclusivo. Eu te escolhi. Essa que é a verdade. Vocês conseguem entender quão grandioso e como é forte esse amor de Deus por nós? Ele não está nos dando mandamentos para que a gente fique sem liberdade. Pelo contrário, é puramente amor. Eu gostaria de deixar para vocês algumas perguntas para que a gente pudesse então estar meditando e pensando com base então em todo o Antigo Testamento, o Gênesis, chegando até esse primeiro mandamento, para que vocês estivessem analisando e pensando agora. Essas perguntas aqui. Para quem ou para que você está vivendo? Não precisa responder para mim. Será que a gente está vivendo para agradar alguma pessoa? A gente vive para fazer aquilo para aquela pessoa, porque aquela pessoa é muito importante, porque se eu não fizer isso, aquilo, aquela pessoa vai ficar chateada comigo e eu preciso fazer isso, porque são os meus filhos, talvez, porque eu tenho que viver para os meus filhos, porque eu tenho que viver então para o meu trabalho, todo o meu tempo, eu vivo em função da minha agenda, eu vivo em função de ganhar dinheiro para pagar as contas, eu vivo, mas eu não vivo para Deus. Eu posso viver para qualquer coisa, mas eu não vivo para Deus. Eu não vivo para Deus. Vocês têm vivido para Deus? Sem quem ou o que você não consegue viver? Michel, tu pode tirar qualquer coisa de mim, mas se tu tirar isso aqui, eu prefiro morrer do que ficar sem. Mais ou menos assim? É. Adelar, vamos orar por ti e o seu lar então. Que bom que tu compartilhou. Serve de exemplo para os outros. Tô brincando. Quem o acude em tempos de necessidade? Então, tu tá passando aquele aperto, aquele negócio tá difícil. Onde é que tu vai buscar pro primeiro? Vou buscar no banco, eu tô precisando de dinheiro porque o negócio tá difícil, não vejo outra solução. Quem te acude quando tá passando por algum aperto? É alguma pessoa, é alguma circunstância, é em algum lugar ou tu busca Deus? Quem te acude? O que te provoca mais alegria então e menos tristeza? Sempre que eu tô com isso aqui, com o meu celular no bolso, eu sou uma pessoa realizada. Se eu andar com o meu carro do ano, nossa do céu, isso me faz esquecer até dos problemas, né? Tem coisa, me sinto até mais feliz, eu esqueço da tristeza. Na verdade, então, quem está no centro da tua vida? Essa aqui é a pergunta. Quem está no centro da tua vida hoje? Tem vivido então para fazer o quê, por quê e por quem? Né? Quem está no centro da tua vida? Vamos pegar um minutinho, conversa com a pessoa que está do teu lado, discute um pouco essas perguntas aqui e diz assim, quem que está no centro da tua vida? Pergunta pro cara que está do teu lado aí. Pergunta. Quem que está no centro da tua vida? Quando tu passou algum problema, assim, alguma dificuldade, tu foi buscar solução aonde?
Fui na Aliança Bíblica. Fui lá na Aliança Bíblica. Será que vocês são que nem eu, mais ou menos, que vivem em função da agenda? O tempo está cada vez mais corrido e as coisas que a gente faz, tudo tem que ser baseado na velocidade? Será que é mais ou menos assim? Pessoal, olha só, voltem aqui comigo. Vocês podem ver que nós, assim como aquele povo no Egito, o povo que Deus escolheu para ser o povo dele, nós também fomos escolhidos para ser o povo de Deus. Nós fomos escolhidos para isso. Mas assim como aquele povo que foi escolhido e que foi liberto da escravidão e não estava vivendo livre, a gente foi liberto através do sangue de Jesus. E é isso que a gente vai estar comemorando daqui a pouquinho, através do sacrifício que Jesus fez lá na cruz, através daquele sangue que ele derramou lá na cruz. Nós fomos libertos. Só que a gente não vive livre. Essa é a verdade. Nós fomos libertos da escravidão do pecado, Deus nos libertou do pecado, mas diariamente a gente escolhe pecar. A gente endurece o nosso coração e a gente não vive livre. O que eu quero dizer para vocês nessa manhã é que vocês possam estar tomando uma decisão de viver livre, de ter uma vida livre. Mas livre para quê? Livre para servir a Deus, livre para adorar a Deus. Entendendo que vocês não são o centro do universo, que o mundo não gira ao redor de vocês, que o único Deus que existe, o Deus verdadeiro, é o nosso Deus, e é o Deus que está na Bíblia. Amém? Por isso, eu gostaria de convidar o pessoal para vir cantar aquela música dizendo que o amor de Deus não falha. Eu vou chamar o pessoal do louvor para vir para cá, e que a gente realmente possa cantar novamente essa música antes de ir para o momento da ceia, dizendo que o amor que Deus tem por nós não falha. E é por esse amor tão grandioso que Ele deixou esses mandamentos para nós. O que a gente vai estar fazendo, o que eu pretendo fazer em todas as vezes que Deus der a oportunidade para mim estar aqui, me usando alguém tão simples que nem eu, puxa vida, é trazendo algum desses mandamentos para que a gente possa estar entendendo então a natureza deles e aprendendo com essa reunião familiar. Que nada mais do que a gente faz aqui é uma reunião familiar, né? E aprendendo, desmembrando cada mandamento para que a gente possa ter uma vida livre. Por isso a gente vai estar estudando os 10 mandamentos para que a gente tenha uma vida livre. Vamos cantar então? Se vocês quiserem ficar de pé, se vocês quiserem ficar sentados, se vocês quiserem, fiquem à vontade. É você e Deus.